Olá, pessoal. Então, esta é mais uma videoaula a respeito de continuidade de funções e nesta a gente vai estudar então as propriedades das funções contínuas. Então, a primeira propriedade que a gente vai ver, tá? Considera duas funções f e g, né? E considera que elas são contínuas em A, né? No número A, e considera um número C real, tá? Então, o que o enunciado dessa propriedade 1 diz é que se f e g forem contínuas em A, tá, também são contínuas em a soma f mais g, a subtração f menos g, o produto f é g e a divisão f sobre g, desde que g de A seja diferente de zero, porque não pode haver divisão por zero, né? O que a gente tem que observar é que essas quatro operações aqui, né, definidas então nessa primeira propriedade, são essas aqui, né? A função f mais g de x é f de x mais g de x, é a soma dos valores das duas funções. A função f menos g de x, né, isso aqui é uma função, né? Por isso que está dentro de um parênteses, aqui é uma função. A função soma, a função subtração. A função f menos g de x, então, é f de x menos g de x. A função f vezes g de x é f de x vezes g de x. E a função f dividido por x é f de x dividido por g de x, claro que com g de x diferente de zero, né? Ok? Então, essa é a primeira propriedade. A segunda propriedade é bem simples, diz que qualquer polinômio é contínuo em R. Então, qualquer função polinomial, ela é contínua em todo o conjunto dos reais. A terceira propriedade diz que qualquer função racional é contínua em todos os pontos A em que ela está definida. Ora, então ela é contínua em todo o domínio, né? A função racional é contínua em todo o seu domínio, né? Ela é contínua apenas, ela é descontínua, ela apresenta descontinuidade apenas nos pontos em que ela não está definida, ok? As funções exponencial, logarítmica e todas as funções trigonométricas são contínuas em todo o seu domínio. De novo, mais ou menos repete o mesmo que a função racional, né? Então elas são contínuas em todo o seu domínio. A função exponencial, por exemplo, o domínio dela é os reais, então, portanto, ela é contínua em todos os reais. A função logarítmica, o domínio dela é o intervalo aberto, zero mais infinito, então ela é contínua em todo esse intervalo e assim por diante, ok? A quinta propriedade diz que se f é contínua em B, tá? E o limite da função g de x, quando x tende para A, é igual a B, então o limite da função composta f bola g, né? F composta com a g de x, quando x se aproxima de A, que é o limite de f aplicado a g, quando x se aproxima de A, é f de B. Ou seja, se f é contínua no número b e o limite da g é b, então o limite da composta das duas é f de b. É isso que diz a, 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 a condição dessa quinta propriedade é a função f ser contínua. Basta isso para mim poder dizer que aquele limite ali que está aqui à esquerda é igual a f de b. Tá? A sexta propriedade diz que se f é contínua, então o limite de f é aplicado a g de x, ou seja, a composição da f com a g, quando x tende para A, é f aplicado o limite da g de x quando x tende para A. Em primeiro lugar, essa é uma óbvia consequência da propriedade 5, a propriedade anterior. Né? Se eu provo a propriedade 5, facilmente eu provo a propriedade 6. Né? Qual é o significado, então, da propriedade 6? Significa que se f é contínua, o operador de limite pode entrar e sair da função f. Eu tanto posso pegar o limite da f aplicada na g, quanto posso pegar f aplicada no limite da g. Ok? Então, o limite, né, o operador de limite, ele pode entrar e sair de dentro, então, da função f. Ele pode estar na frente da f ou dentro, né, no argumento da f. Né? E, finalmente, a consequência de tudo isso, a propriedade 7 diz o seguinte: se g for contínuo em A e f for contínuo em g de A, então a composta da f com a g, a f bola g, é contínua em A. Ou seja, significa que a composição, isso é uma propriedade interessante, porque a composição de duas funções contínuas resulta numa função contínua. É isso que está dizendo aí. A composição de duas funções contínuas
resulta numa função contínua, né? Então, a operação de composição, ela preserva a propriedade de continuidade de função, né? É isso que está dizendo esse teorema. Então, eu posso, por exemplo, pegar, se eu provar que F e G são contínuas, né? Está provado que a composta das duas, a F bola G, também é contínua, né? Essa é a ideia, então, dessa sétima propriedade, ok? O teorema do valor intermediário é interessante, porque ele garante, né? Eu vou primeiro dizer a ideia geral do teorema, ele garante a existência de um valor intermediário num intervalo de uma função f em que a função f é contínua nesse intervalo. Então, a condição do teorema do valor intermediário é a função f ser contínua. Se a função f é contínua nesse intervalo, né, então eu garanto que nesse intervalo existe um valor que é intermediário. Ou seja, é um valor que está na média, né, que está entre os valores dos extremos do intervalo. Vamos ver isso. Então, diz o teorema do valor intermediário, tá? Se f é contínua no intervalo fechado AB, tá aqui, e V é um valor que fica entre, né, FA e FB, que é a imagem de A e a imagem de B pela função f, tá? Ou seja, V é maior ou igual a f de A e menor ou igual a f de B, né? Garantindo que f de A seja diferente de f de B, né? Então, existe um número C real pertencente ao intervalo aberto a B, quer dizer, que exclui os extremos. Veja que eu tenho que garantir que o intervalo fechado, a função é contínua no intervalo fechado, mas esse C é um valor que está no intervalo aberto, excluindo-se os extremos A e B. Tal que o C é o domínio cuja imagem, pela F, é o V. É o valor intermediário que fica entre os dois valores, FA e FB. Okay? Então, o que está dizendo aí é que existe um valor intermediário dentro do intervalo fechado em que a função é contínua. Vamos tentar ver isso através de um exemplo, um ou mais exemplos aqui, né? Para tentar entender isso, né? Então, o primeiro exemplo é esse aí. É uma função bem simples, bem conhecida, f de x igual a x, né? É a exponencial natural. Eu vou tomar o intervalo fechado menos 1 a 1, né? O gráfico da função está aqui. O gráfico da função está aqui. E o intervalo fechado que eu estou tomando é de menos 1, né? Que está aqui, né? Até 1. Observem que, deixa eu levantar um pouquinho, observem que a imagem de menos 1 está aqui, ó, aqui, e a imagem de 1 está aqui, bem aqui. Então, uma imagem está aqui, a outra está aqui. Né? O que diz o teorema é que se eu pegar um valor nesse intervalo, se eu pegar um valor V nesse intervalo, eu vou sempre encontrar um valor C que está no domínio que resulta nesse valor V como imagem, né? Por exemplo, se eu pegar o 2, pego o 2 aqui, né? O valor V igual a 2. O valor V igual a 2 corresponde a esse C aqui, né? Um C que está entre 0,5 e 1, e esse C está nesse intervalo, então, fechado, desculpe, aberto, de menos 1 a 1, né? Então, isso comprova o teorema. Por quê? Porque essa função f de x igual a n a x é uma função que é contínua em todo o seu domínio, a gente já sabe, né? A função exponencial é contínua em todo o seu domínio, o domínio é R, então é contínua em todo o domínio, ok? Muito bem. Agora vamos fazer um contra-exemplo, né? Vamos pegar uma função que não é contínua no intervalo e vamos mostrar que fura o teorema. Então, vamos pegar essa aqui, f de x é uma função por casos, né? F de x é menos x ao quadrado se x menor que 1, e x ao quadrado dividido por 3 se x maior ou igual a 1. Eu vou tomar o intervalo fechado menos 1 a 2. Observem, essa função, ela está definida em todo R, né? Eu estou pegando esse intervalo fechado aqui, né? E o gráfico da função, então, é esse aqui. Tá? Então, vê que ela muda. Onde é que ela muda? Ela muda aqui em x igual a 1. Para valores menores que 1, ela é menos x ao quadrado, que é o gráfico da x ao quadrado, né? Com aquela transformação, né? Usando a inversa aditiva, a transformação em que a boca a concavidade, né? Da parábola fica para baixo, né? Então, é isso que aparece aqui. Então, de menos infinito até 1
é a menos x ao quadrado, e de 1, incluindo 1 até mais infinito, então é aquela x ao quadrado dividido por 3, né? Que é o segundo caso aqui, né? Nessa função modular, né? Que ela tem dois casos, duas alternativas. Né? Muito bem. Então, claramente, essa função no intervalo dado, intervalo fechado menos 1, 2, intervalo fechado menos 1, 2, ele vem daqui até aqui, tá? Ok? Portanto, os valores, a imagem dessa função nesse intervalo vai de menos 1 até 0, interrompe, depois vai de 1/3 até mais infinito, ok? Porque aqui em x igual a 1, o valor da função, né? X igual a 1, o valor da função é 1/3. 1 ao quadrado é 1, 1/3, né? Então, a função não está, a função não tem, falta o intervalo aberto 0, aberto 1/3 na imagem da função. Então, se eu pegar um v aqui nesse intervalo, né, nesse intervalo eu não encontro um x que corresponda a isso, né? Não tem nenhum x aqui nesse intervalo. Isso ocorre por quê? Porque a função é descontínua, né? É descontínua em x igual a 1. Isso garante que a condição para aplicação do teorema do valor intermediário é falsa e, portanto, o teorema não pode ser aplicado. Ele falha ao ser aplicado, né? É isso que eu estou tentando mostrar aqui, né? Isso eu explico aqui, né? Pensem bem a respeito disso, ok? E é isso que eu tinha para mostrar, então, sobre funções contínuas. Ficamos por aqui. Estudem bastante, é um assunto com algum grau de complexidade, ok? Um grande abraço, tchau!